Então, eu costumo dizer que a minha vida tem duas partes. Uma antes de conhecer a Jesus e a outra depois de conhecer a Jesus. Antes de conhecer a Jesus, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Nós morávamos no sertão de Alagoas, em Inhapi, distrito de Promissão. E lembro que eu e minha família tivemos que ir para São Paulo fugindo da seca. Lá em São Paulo, quando meu pai estava se desenvolvendo financeiramente, eu lembro que quando eu tinha em torno de 10 anos de idade, recebemos a triste notícia que ele havia sido assassinado. Voltamos para Alagoas e aqui eu tive que ir para Maceió para terminar meus estudos. Em Maceió surgiu um trabalho na antiga CEAL para Arapiraca. Aqui em Arapiraca, eu com dinheiro no bolso, agora todo mês recebendo aquele rendimento, me envolvi em festas, em bebedeiras, cigarros, farras que esse mundo oferece. Até o dia que eu conheci a minha esposa Vilma, o pai dela, o irmão Cícero, falecido irmão Cícero, me ofereceram estudos. Então o irmão Bastos e a irmã Lúcia me deram um estudo bíblico e naquele momento eu aceitei a Jesus. Parei de fumar, parei de beber e a minha vida se transformou. E aí começa a segunda parte da minha vida. No início, primeiro amor, eu queria falar para todo mundo do que eu havia descoberto, da promessa que Deus tinha para mim. Eu pregava, eu cantava, eu louvava muito a Deus, estava constante em oração, era maravilhoso. Até que o tempo foi passando e eu percebi que a minha fé foi esfriando, porque eu já não orava tanto, já não cantava tanto, mas de uma coisa eu nunca abri mão, de permanecer ao lado de Jesus. E passei por muitas dificuldades. Passei por uma dificuldade, inclusive tremenda, que foi a maior da minha vida, que eu quase perdi meu emprego. Mas eu sabia que Jesus Cristo estava do meu lado e nunca larguei a mão dele. Então, o tempo foi passando e as dificuldades constantes, mas nunca largava a mão de Deus. Então, na faculdade, que já com um pouco de idade, consegui me formar com as dificuldades da sexta-feira, estudar à noite, tremendo, mas me formei sem dever nenhuma matéria. E eu percebia que Deus sempre estava do meu lado. Até que um dia, alguns meses atrás, eu fui acometido com a Covid. Com a Covid, eu fui hospitalizado e ali, naquele momento, você sabe que no início da pandemia, quem era entubado morria. Mas, apesar de estar hospitalizado, eu percebia que aquele momento era um momento chave na minha vida. E eu estava péssimo. Eu estava praticamente morto. E eu sabia que aquele momento era um momento chave. Então eu me entreguei a Jesus e o que fosse feito ali, eu estava em paz. Pois bem, Deus me resgatou. Eu passei por aquela tremenda provação e percebi que Deus tem algo importante para a minha vida. Deus tem algo muito importante para a minha vida. Naquele momento eu percebi como que escamas caíssem dos meus olhos e eu enxergasse o mundo de outra maneira. Eu entendo que nós vivemos os últimos momentos desse mundo. E eu fico imaginando, se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? Se não fosse a esperança que eu tenho da promessa de Deus para mim, o que seria da minha vida? Pois bem, Apocalipse diz que serão apresentados na presença de Deus os vencedores, que dão testemunho de Jesus Cristo, que guardam os seus mandamentos. E eu fico imaginando, Jesus já venceu. O que seria de mim se eu não estivesse do lado vencedor? A Ele toda honra e glória.